Eu ainda não consegui compreender o que é a figura de Jesus. Ele é um ser humano que veio fazer o quê? Ensinar a regra desse universo, nos mostrar quais são as regras que a gente tem que seguir para que esse universo nos retribua. E da onde ele surge? Ele vem de fora ou ele vem de dentro? Ele está dentro de Deus ou ele estava junto de Deus? Ele é Deus em Deus. E é um mistério. O cara que disser que compreendeu isso está mentindo, enganando. Nós temos limitações. Ontem alguém me perguntou quais são as suas dúvidas. Eu falei, eu não tenho dúvidas, eu tenho muitas ignorâncias, mas não tenho dúvida nenhuma. Ignorâncias eu tenho, tem muita coisa que eu não sei explicar. O poder de atratividade gravitacional de um buraco negro. Não dá para eu te explicar um buraco de minhoca, mas eu não nego. Agora, eu também não sou um cara de que porque eu não alcanço alguma coisa, eu duvide. Eu não tenho dúvida nenhuma, especialmente porque a principal dúvida que um ser humano podia ter, que era a que eu tinha, em razão da qual eu quis me matar quando era jovem, sumiu. Eu posso não saber os mistérios do universo, mas eu tenho uma relação com aquele em quem o universo existe. Isso me basta, me enche. Não me torna alguém satisfeito com a ignorância. E eu sou ávido por leituras que vão da física quântica a qualquer outra área de saber. Eu me interesso por tudo, por genética, por qualquer coisa que você apresente como ciência factual. Para mim, também as não factuais, aquelas que ainda nem são levadas a sério, que são as ciências vibracionais, de energias sutis, de um monte de coisas com as quais eu lido desde que eu conheci o Evangelho, e eu não sei te explicar como elas funcionam, mas eu sei de onde elas procedem. E eu não tenho, portanto, dúvida, embora eu tenha muitas ignorâncias, satisfeitas pelo fundamento da minha confiança no significado da vida. Jesus, ele é descrito por Paulo como sendo o primogênito de toda a criação, ao mesmo tempo em que, indagado por Filipe, que era um discípulo dele, de Jesus, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não sou eu que as faz, mas o Pai em mim realiza as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede pelo menos por causa das mesmas obras. Aí, passados todos esses anos, eu vejo que Jesus é a chave interpretativa, a chave hermenêutica, a chave de compreensão para tudo. Por exemplo, ontem me perguntaram como é que você concilia o Deus do Velho Testamento com Jesus, o Deus do Novo Testamento. Eu digo, não, vocês não entendem que a Bíblia é um livro humano inspirado. Tem partes dela completamente inspiradas e que se coadunam completa e perfeitamente com o ensino de Jesus. E tem outras partes que foram momentâneas, circunstanciais, tinha a ver com a evolução ou não evolução, ou com a primitividade dos povos. Mas Deus não cabe num livro. Num livro cabem sabedorias divinas e palavras de Deus no sentido de como eu posso aprender a viver. Agora, em Jesus, eu tenho o verbo dos gregos, que começou essa ideia do verbo lá em Mileto, com aqueles grandes pensadores pré-socráticos de Mileto, foram os que designaram a realidade de que o universo era fruto do verbo. E o verbo era a razão essencial. Então João, apóstolo de Jesus, já com 90 anos, escrevendo o evangelho dele, ele falou, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Agora vai dormir com esse barulho, né? É uma das não dúvidas que carregam ignorâncias para mim. Mas pela intuição, o que está para além do código de explicação, eu intuo para mim, de modo que eu sei Deus em mim. Foi Jung, já na velhice, que alguém perguntou se ele cria em Deus. Ele falou: passei desse tempo. Hoje eu sei Deus em mim. E eu te digo a mesma coisa. Eu já passei desse tempo. Hoje eu sei Deus em mim. E esse saber Deus em mim explica o universo inteiro. Cada coisa nova que descobrem, para mim, faz todo sentido com o saber de Deus em mim, que só cresce. Então, o que Paulo diz também sobre Jesus? Ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo unilateralmente o mundo inteiro. O mundo está reconciliado com Deus. As pessoas é que não sabem ou não querem viver. Foi a primeira pergunta antes de começarmos a gravar que você fez, né? Por que é tão difícil amar? Porque as pessoas não querem, dá a impressão de que elas vão se enfraquecer, que elas vão se abobalhar, se idiotizar, imbecilizar, qualquer outra coisa, quando na realidade é justamente o oposto. Eu nunca fui tão forte, tanto mais quanto o amor cresce em mim. Eu nunca fui tão poderoso na simplicidade, no serviço, na fraqueza, na humildade. Humildade não é você andar igual um ser que assume para si ombros curvados, uma cara e um olhar de peixe morto, dobrável diante de tudo. Não. Humildade é o poder de não parar de aprender. É ensinabilidade. O ser humilde é o cara que está sempre aberto para aprender e para dar razão à verdade. Então, eu busco ser humilde o tempo todo, porque eu não quero que nenhuma verdade passível de compreensão e de absorção não me penetre. Venha ela de onde vier, mesmo que não venha do Evangelho. Aí tem gente dizendo: alguém pode aprender alguma coisa com um ateu? Eu aprendo o dia inteiro com ateus, cresço com os agnósticos, eu pratico o que eles praticam. Às vezes eu aprendo até com os grandes erros deles, mas que me são de uma sabedoria antitética extraordinária. Agora, o grande mistério disso tudo é de quem é Jesus. Jesus é o Cristo encarnado, mas o Cristo precede a Jesus. Jesus é a manifestação, é a expressão exata do Cristo de Deus. Mas o Cristo, Pedro diz, Paulo diz, João diz, que o Cristo, que é chamado também de o Cordeiro, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele viu Jesus passando. Tira é um verbo que designa é um presente contínuo. Tirou ontem, tira hoje, tirará amanhã, tirará sempre. Ele chamou de Cordeiro. E João, Paulo e Pedro dizem que o Cordeiro foi imolado antes do Big Bang, antes da fundação de qualquer universo. Ou seja, o próprio surgimento do universo é o esvaziamento de Deus. O universo é Deus se esvaziando de Deus. E criando todas as coisas de modo que Deus mesmo não existe. Que existe é você. Eu existo. Ela existe. Em Deus. Tudo existe em Deus, mas Deus não existe para as categorias filosóficas daquilo que seja existível e existente. Porque para ser existente tem que ser tocado, visto, analisado, considerado, percebido, tem que ser vibracionalmente detectável. E Deus não é conforme as coisas que a gente chama de existente.
Deus é espírito e verdade. Foi o que Jesus disse. E tudo está pervadido por ele, na mesma maneira em que todas as coisas existem nele. Como diz Jó, lá no livro dele, se Deus pensasse só em si, e de todo o universo retirasse o seu espírito, todas as coisas a uma expirariam e voltariam ao nada. Agora, esse cara disse isso há mais de 3.000 anos atrás, né? E às vezes a gente tem dificuldade de perceber isso hoje. Sim. Então, quando me perguntam, eu tenho também uma camisa, só que as minhas têm um coração grande chamado Santa Corja, e porque o povo que anda comigo tem que ser uma Santa Corja. Então, e também frases. Uma das frases é: Deus não existe, Ele é.